A gente costuma pensar que impérios levam séculos para serem construídos e séculos para cair. Mas e se um império, no auge da sua glória, pudesse desmoronar em uma única noite? Pois é, a história que vamos ver hoje é exatamente sobre isso. Sobre o que acontece quando o sagrado é desafiado de forma direta. A resposta, como vamos ver, pode ser devastadora e vir de um lugar que ninguém, absolutamente ninguém, esperava. Essa é a noite em que uma mão misteriosa apareceu para selar o destino da Babilônia. Uma festa, uma única festa. Será que isso pode derrubar um império inteiro? Parece exagero, né? Mas a história do rei Belzazar nos mostra que sim, que a arrogância concentrada em uma noite de celebração pode ser a gota d'água, o estopim que leva ao fim de uma era. Vamos entender direitinho como isso aconteceu. Então, vamos fazer uma viagem no tempo. A gente vai voltar para 539 a.C. O cenário, a Babilônia, pensa na cidade mais poderosa do mundo antigo, o centro de tudo, protegida por muralhas que todo mundo acreditava que eram impossíveis de derrubar. E lá dentro o que está acontecendo? Uma festa? A elite do império, a nobreza, celebrando, vivendo no luxo, completamente cega para o perigo que estava literalmente batendo a porta. É um contraste impressionante, né? Porque enquanto lá dentro o vinho corria solto e a música tocava alta, do lado de fora, o exército de Ciro, o persa, colocava em prática um plano genial e audacioso. Eles estavam desviando o curso do rio Eufrates, que passava por dentro da cidade, para criar um caminho por baixo das muralhas. Ou seja, a festa lá dentro era um símbolo da arrogância, da certeza de que eram intocáveis. E a ameaça se aproximava em silêncio, debaixo d'água. Mas olha só, a coisa piora, porque essa não era uma festa qualquer. Chega um momento em que Belsassar, que era neto do famoso Nabucodonosor, decide levar a celebração a um outro nível, um nível de desafio direto, de provocação. E o mais grave é que ele conhecia a história do avô dele. Ele sabia o que tinha acontecido com Nabucodonosor quando ele foi orgulhoso, mas ele escolheu deliberadamente ignorar a lição. E aqui vem o clímax da afronta. Ele manda buscar os vasos sagrados, as taças de ouro e prata que o avô dele, Nabucodonosor, tinha roubado do Templo de Jerusalém décadas antes. Imagina a cena. Eles pegam esses objetos consagrados ao Deus de Israel e começam a beber vinho neles, brindando aos seus próprios deuses. Ídolos de ouro, de prata, de madeira, de pedra, deuses que, como o texto bíblico aponta, não veem, não ouvem, não entendem nada. Foi o ato final de zombaria. E a resposta? Bom, a resposta estava a caminho. Então, no meio dessa festa profana, quando a arrogância estava no seu auge, acontece algo. Algo que ninguém poderia prever. Um evento sobrenatural, aterrorizante, que simplesmente congela todo mundo. A celebração para. O orgulho vira pavor em um piscar de olhos. De repente, silêncio. O som das taças para. As risadas desaparecem. A música silencia. E todos os olhos no salão, um por um, se viram para o mesmo ponto na parede, com uma expressão de puro terror. Tenta imaginar isso. No meio da festa, do luxo, do barulho, do nada surgem dedos. Dedos de uma mão humana, mas sem braço, sem corpo. E essa mão começa, com toda a calma do mundo, a escrever na parede do palácio. O silêncio que toma conta daquele lugar deve ter sido ensurdecedor. E o rei Belzazar, que segundos antes estava se sentindo o dono do mundo, brindando com as taças sagradas, agora ele está paralisado de medo. O rosto dele fica pálido, os joelhos batem um no outro, ele mal consegue ficar de pé. O poderoso rei da Babilônia vira um homem tremendo de pavor. A alegria da provocação, como a gente vê, durou muito pouco. O efeito daquela visão foi simplesmente avassalador. Pronto, o caos está instalado. O rei está desesperado, ele precisa de respostas. O que aquilo significa? Mas toda a sabedoria do seu império, todos os seus conselheiros se mostram completamente inúteis diante daquela mensagem misteriosa. Belsassar, em pânico, oferece de tudo. Riqueza, poder. Ele promete transformar quem decifrar a escrita no terceiro homem mais poderoso do reino. E aí vem os sábios, os magos, os astrólogos, a elite intelectual da Babilônia. E o resultado? Um fracasso total. Ninguém consegue nem ler o que está escrito, quanto mais dizer o que significa. A sabedoria humana ali não valeu de nada. É nesse momento de desespero total que entra em cena a rainha-mãe, provavelmente a viúva de Nabucodonosor, a avó de Belsassar, e ela se lembra de alguém, um homem de outra época que já tinha resolvido mistérios para o antigo rei, um homem com uma sabedoria que não era deste mundo. E então, Daniel é chamado. Pensa só,
Daniel, um exilado de Judá, já um senhor de mais de 80 anos, ele tinha servido Nabucodonosor com destaque, mas parece que tinha sido esquecido por essa nova geração, vivia afastado daquela corte corrupta, e agora esse profeta esquecido era a única esperança de um império inteiro. E quando Daniel chega, a postura dele é completamente diferente. Ele não entra ali como um servo com medo, implorando pela vida, não. Ele entra como um mensageiro de Deus, com uma autoridade que não vem do rei. Ele está ali para entregar o veredito, a sentença, sem rodeios. E a primeira coisa que ele faz é impressionante. O rei repete a oferta de presentes, de poder, e Daniel recusa tudo. Ele diz basicamente: pode ficar com seus presentes, dê suas recompensas para outro. Eu vou ler a escrita e dizer o que ela significa de qualquer maneira. Isso deixa claro que ele não estava ali por interesse. A missão dele era uma só: falar a verdade, por mais dura que fosse. Mas antes de traduzir as palavras, Daniel faz um discurso. Ele basicamente coloca o rei no banco dos réus. Ele lembra a Belsazar de tudo o que aconteceu com Nabucodonosor, o avô dele. De como o orgulho de Nabucodonosor foi humilhado por Deus até que ele reconhecesse quem realmente estava no controle. Daniel acusa Belsazar de saber de toda essa história e mesmo assim ter agido com ainda mais arrogância. Ele deixa claro: o que vai acontecer não é por acaso, é a consequência direta das suas ações. E aí ele finalmente revela as palavras escritas na parede. Mene, Mene, Tekel, Parsim. O curioso é que essas palavras vêm do aramaico e eram termos comerciais ligados a pesos, medidas, dinheiro, coisas que os sábios da Babilônia deveriam conhecer. Mas, escritas daquela forma, por aquela mão, se tornaram um enigma que só a sabedoria divina podia decifrar. E aqui está a sentença. Daniel decifra cada palavra, e é uma sentença de morte para o império. Mené, que significa contado. Deus contou os dias do seu reinado, e a contagem acabou. Tekel, que significa pesado. Você foi pesado na balança da justiça de Deus e foi considerado leve demais, em falta. E Pérez, a forma singular de Parsim, que significa dividido. Seu reino será dividido, e entregue aos medos e persas. A mensagem não podia ser mais clara. E era final. E o mais chocante de tudo é que essa interpretação de Daniel não era um aviso sobre algo que aconteceria daqui a alguns anos. Não era uma profecia para um futuro distante. Era uma declaração do que ia acontecer naquela mesma noite. A velocidade com que tudo aconteceu é assustadora. A noite, que começou com uma festa cheia de orgulho e desafio, terminou com a morte do rei. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto, e na madrugada, aproveitando o leito seco do rio Eufrates, o exército medo-persa invadiu a cidade que todos achavam impenetrável e tomaram poder. O império caiu. E assim, o grande império babilônico, aquele que o próprio Daniel, anos antes, tinha descrito para Nabucodonosor como a cabeça de ouro numa visão profética, simplesmente deixou de existir. Um fim súbito, definitivo. A história da queda de Belsazar, ela atravessa os séculos, né? E traz lições muito fortes. Mostra que o julgamento divino pode ser repentino e final. Que o orgulho, a arrogância sempre levam à ruína. E principalmente que profanar aquilo que é sagrado, isso traz consequências severas. No fim das contas, a lição é que Deus tem autoridade final sobre todos os reinos e todos os governantes. Guarde bem essa data. 539 a.C. Não foi só a noite em que um rei morreu. Foi a noite em que um império mundial caiu. A noite em que o poder do mundo mudou de mãos, cumprindo profecias antigas com uma precisão impressionante. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, né? Essa escrita na parede. Será que a história continua mostrando ela pra gente hoje? Será que os mesmos erros, o mesmo orgulho, a mesma arrogância que derrubaram a Babilônia não se repetem hoje? Nas nossas sociedades, nas nossas lideranças, talvez até na nossa própria vida? A história de Belsazar fica aí, como um aviso permanente, uma escrita na parede para quem quiser ver.